Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a Fórmula 1. A gente teve a classificação para o Grande Prêmio da Bélgica e Lando Norris conquistou a pole position, superando Oscar Piastri. Não foi aquela batalha de pole hiper empolgante, né? Tipo, na terceira tentativa, todos os pilotos que estavam batalhando lá na frente cometeram um erro, né? E assim, brigando pela pole mesmo, só dava para colocar as McLarens, né? O Max Verstappen, ele cometeu um erro no primeiro setor que é meio difícil de entender quanto tempo ele perdeu, né? Eu acho que ele perdeu uns 2 décimos ali, mas mesmo assim ele não tomaria a primeira fila da McLaren, né? A Red Bull, inclusive, mostrou um pouco mais de versatilidade, porque tinha um carro super rápido de reta que bastou para vencer a sprint. Nessa classificação, acho que eles não querem repetir o que aconteceu lá em Silverstone, onde o carro estava ajustado para o seco e não tinha aderência nenhuma para o molhado, e agora eles têm um ajuste ali também mais maleável, andando mais rápido no segundo setor, inclusive o Verstappen com os tempos mais próximos da McLaren na segunda parcial. Mas o erro no primeiro setor custa caro porque ele larga atrás do Leclerc e tá difícil de ultrapassar até agora nesse circuito de Spa, né? A gente tá vendo que tá complicado seguir os carros da frente, tem que sair muito próximo, né, da Source, descer o Rude colado, e aí é difícil. Infelizmente o efeito solo destrói as disputas de pista. E assim, eu não vou ter que o negócio de, vou ter que lembrar de cabeça algumas coisas, né? Mas acho que merece alguns destaques a classificação. O primeiro deles, algumas eliminações notáveis no Q1, Kimi Antonelli e o Lewis Hamilton. Olha, o Antonelli vai para a pista mais técnica do ano, porque assim, Spa é uma pista que você anda com muita pouca carga aerodinâmica e você é uma pista muito técnica ainda, ela não é Monza, né? Que Monza você anda com pouca carga aerodinâmica, mas assim, quais são as curvas mais técnicas? É a parabólica e a variante Ascari. As duas de Lesmo, ok, mas não é um circuito tão técnico quanto é, por exemplo, o Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps você ainda tem fazer a Purron, que é aquele carrossel, aí você tem aquela sequência lá, você faz na direita, esquerda, e depois vai para a direita de novo, né? Então assim, aí você tem, após a Lecombe, ali, uma sequência de curvas de lenta, é uma alternância de curvas que é muito difícil você achar o balanço ideal do carro. Então, é nesse tipo de pista que quem não é experiente acaba sofrendo, né? E alguns pilotos conseguem driblar isso, como foi o caso do Bortoleto, já vamos elogiá-lo daqui a pouco. E que fim de semana está fazendo o Bortoleto até agora, mas outros sofreram, e é o caso do Antonelli. E eu fico um pouco chocado também com os comentaristas tirando ali o Max Wilson, falando, nossa, subiram o Antonelli muito cedo, esse tipo de coisa. Olha, isso já era esperado, né? E pra mim, assim, o que o Antonelli mostrou de bom até agora nesse ano já justifica ele ter sido contratado, né? Porque assim, a Mercedes não pode ficar presa, tipo, a contratar só um veterano que no final vai entregar menos do que o seu piloto principal, que é o George Russell. E já tem um piloto que entrega resultados e eles têm que, obviamente, se planejar para o futuro. Óbvio, você poderia trazer um piloto que seja bom de feedback, que possa trazer ali um pouco mais de segurança e solidez, mas a Mercedes está apostando em talento bruto agora. E eu acho que difícil ter um talento bruto melhor do que o Andrea Kimi Antonelli. Para mim, faz parte do amadurecimento dele, está muito jovem na Fórmula 1, mas convenhamos assim, não é um desastre a temporada dele, né? Tipo, tem altos e baixos, mas isso é completamente normal para um garoto de 18 anos que pulou fases na carreira dele. Inclusive ir para a Fórmula 1 tão cedo é pular uma fase, mas a gente sabia que isso era um risco, entende? De ele ter corridas ruins, e a Mercedes está ciente disso. Eles vão jogar o moleque na fogueira porque ele tá indo mal em Spa, que cedo ou tarde ele volta a andar bem, né? Agora, o Lewis Hamilton fora no Q1, gente, assim, eu tenho muito respeito ao Hamilton. São mais de 100 vitórias na Fórmula 1, são mais de... Já passou de 200 pódios? Eu acredito que já, né? Mas, se bem que faz tempo que ele não faz um pódio na Fórmula 1, acho que desde Las Vegas ano passado, mas... Olha, assim, não dá pra defender esse tipo de performance e esse erro dele cortar a saída da Rouge, a Radillon, né? Tipo, cortá-la por dentro, cara. Nossa, mãe. Tá feia a situação, né? Tipo, o cara claramente não tá confortável no carro, mas convenhamos, ele é o 16º no grid de largada, o companheiro é o terceiro, assim, a 3 décimos da McLaren. Ok que o carro da Ferrari tá fraco, é decepcionante. Eu critiquei que a Ferrari critica, é um trabalho muito decepcionante para quem tava bem ano passado, mas o Hamilton tem que fazer mais, gente. Não tem desculpa para isso. Ele não é uma criança que tem que ficar se adaptando ao carro o tempo todo. É pela experiência dele que você já espere e até pelo tudo que ele já ganhou, ele tem uma adaptação rápida. Mas pior do que isso, pra mim, não é o fato dele só estar perfumando ruim. É o fato dele parece não estar preocupado com isso. Entende? Ele tá, fazer o quê? Entende? Eu não entendo assim porque ele foi pra Ferrari, assim, só que ele queria ir pra Ferrari porque eles achou que teria um carro melhor do que a Mercedes esse ano, né? Assim, melhor que a Mercedes em algumas corridas até tem sido, mas com certeza não era um carro para lutar pelo título agora.
mas a verdade seja dita, né? Tipo, é só isso, entende? Que o Hamilton foi. Porque esse cara não parece não exportar nem um pouquinho de estar numa equipe como o tamanho da Ferrari, entende? Não parece, assim, estar realmente se importando para a grandeza da equipe ou para, assim, uma questão do vamos trazer a Ferrari de volta e tudo isso. Porque falar, eu não quero ser mais um na lista dos pilotos que não tiveram sucesso em levar a Ferrari de volta ao título, não ganha um Mundial de Pilotos desde o Kimi Raikkonen em 2007, então teve Alonso, teve o Vettel, o próprio Raikkonen voltou, aí vem o Leclerc, entende? Você não quer fazer parte dessa lista, mas, assim, eu vou falar a verdade, de todos esses até agora, né, tipo, o Hamilton é o mais esquecível em termos de performance, porque tirando a sprint na China, nada, né, gente? Não tem nada pra você ficar olhando assim pra temporada do Hamilton. Tipo, desempenhos ok para um piloto do currículo dele é muito pouco. E verdade seja dita, assim, você espera mais, o carro dele não é ruim para cair no Q1. E detalhe também, a Aston Martin trouxe 5 atualizações só para essa pista e 19º e 20º, né? Tipo, e longe, tá? Tipo, é um negócio bizarro. O Alonso fala que eles colocaram o carro para um ajuste de pista molhada, vamos ver se paga, né? Tipo, o Alonso é ótimo piloto de pista molhada e tudo isso, mas assim, classificação ruim em Spa, né? Tipo, eu não acho essa ideia legal, entende? Ainda mais no efeito solo. E passar na chuva em efeito solo é péssimo, é muito difícil, né? Você tem que fazer tudo nas curvas, né? Tipo, já que você tá colocando mais asa, né? Tipo, na hora que você for para as retas fica mais complicado. Então, é bom o Alonso ter ciência do que tá fazendo e ele vai ter que orar pela chuva. E orar pela chuva em Spa, gente, e, assim, é uma corrida que cai um pinguinho de água já querem botar a bandeira vermelha. Então, eu não teria tanto otimismo por esse tipo de estratégia, mas pra mim, acho que é só uma desculpa pra mostrar que o carro tá uma bomba, né? E no Q2 ali o Hülkenberg ficou fora e o Bortoleto avançou. E que volta do Bortoleto, 41,3, ele melhorou 6 décimos da primeira tentativa, que não tinha sido ruim, para a segunda. Ele tá voando em classificações, está à frente do Hülkenberg. A gente tem que parar para pensar. O Hülkenberg passou por cima do Magnussen, que não é um piloto ruim. É um piloto que, lembrando na época de Force India, ele superava o Sérgio Pérez nas batalhas de classificação. Perdia nas corridas, né? Mas a questão é, na classificação ele conseguia, na maior parte do tempo era próximo, assim, era sempre muito apertado, mas ele estava normalmente à frente do Sérgio Pérez. E ele está perdendo para o Bortoleto, né? Isso mostra que numa temporada de estreia, a velocidade pura desse brasileiro é surreal. Eu espero que ano que vem a gente tenha 2 brasileiros, tanto o Drogovic quanto o Bortoleto. Tomara que o Drogovic consiga essa vaga na Cadillac, ele merece uma vaga na Fórmula 1. Eu acho que ele teria o talento necessário para levar a Cadillac além do que pilotos ali do nível do Mick, do jogo, que a gente já sabe que não são nada demais, né? Mas fato é que assim, o Bortoleto é um brasileiro de talento assim fantástico. E fazia tempo que eu não me empolgava tanto com um piloto brasileiro na categoria principal do automobilismo mundial. Acho que o Nasser me empolgou, mas o Bortoleto, assim, ele progrediu muito nessa temporada já, né? Tipo, é impressionante a velocidade que ele tem. E é aquele negócio, difícil não ficar empolgado com o futuro, mas tudo depende também do que a equipe vai construir. Mas também não deixa de ser otimista, assim, também a perspectiva de evolução da equipe que está cada vez mais rápida. E assim, falando do resto da classificação ali, é a pole do Norris, que não melhora a última tentativa, mas o Piastri também erra na primeira parcial e tudo isso. Eu falo aqui, essa luta pelo título ela não é interessante até agora, né? Ela tá apertada, mas assim, você não sente que são pilotos levando um ou outro ao limite, um ou outro cometendo um erro, né? Quem comete menos erros? Eu acho esse tipo de disputa de títulos, assim, meio assim, anticlimático, né? Você espera que sejam os dois melhores, os apogeus do automobilismo, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que viu batalhas de títulos muito lendárias, né? Tipo, mesmo quando era errático, né? Hamilton e Massa em 2008, né? Ainda tinha demonstrações de talento fantásticas de ambos, né? Por exemplo, eu vi 2010 Alonso, Weber, Vettel, Hamilton, 2012 Alonso e Vettel, 2014 e 2016 o Rosberg e o Hamilton, era muito melhor do que isso, entende? E eu não quero nem colocar sob perspectiva tipo Schumacher e Alonso 2006 ou um Verstappen e Hamilton 2021. Eu acho que isso é até covardia, mas assim, esses dois pilotos, assim, eles estão no lugar certo na hora certa porque parece, sabe o quê? Rio e Villeneuve em 96. Eu sinto essa sensação. Em terceiro lugar tá lá o Schumacher, que é basicamente o Verstappen dessa temporada. Tá com um carro muito aquém, não tem condição de brigar, mas tá lá mostrando que é o melhor piloto da categoria, né? Então, assim, eu acho uma disputa que tá sendo nivelada por baixo, né? E assim, o Piastri nessa classificação, ele fica com um tempo de volta mais lento do que o da classificação de ontem na sprint. Assim, é isso que eu tento entender. Entende? Todo mundo melhora, menos o Piastri hoje, né? Logo hoje, né? E o Norris foi bem, né? Fez uma grande volta. O crédito a ele, né? A primeira volta dele foi um espetáculo, 40,5, mas
correu riscos, né? Não melhorou na segunda tentativa, mas é aquele negócio, né? O Verstappen está tentando andar mais com o carro, ficou com o terceiro tempo, o quarto tempo, na verdade, o terceiro para o Leclerc fez mágica. O Leclerc é um piloto de classificação surreal. Assim, o quinto lugar para o Alexander Albon, sim, o Albon largando em quinto com a Williams, e ó, vai ser difícil de ultrapassar, hein? Se ele manter esse quinto lugar, é problema tanto do Russell quanto do Tsunoda. E aí, detalhe, né? O Russell em sexto, a Mercedes tem a melhor primeira parcial e a melhor terceira, né? Porque é o carro com mais, assim, velocidade de reta, tiraram toda a asa do carro. E aí, em compensação, todo o tempo que eles ganham lá, eles perdem o triplo no segundo setor. O segundo setor do Norris foi, acho que, 42,5 da pole, ou 42,4. Sabe quanto foi o do Russell? 43,6. Ele tá perdendo 1,2 só no segundo setor da pista, que é aquela parte mais técnica, né? Então, assim, não adianta você ter um carro super rápido de reta e ser essa desgraça nas curvas. E sabe o que é o pior? Esse tipo de acerto desgasta mais pneus, é o mais difícil de você guiar, é o mais imprevisível, mais instável. Assim, eu não vejo muito como essa estratégia se paga para a Mercedes. Não acho que é tão necessário ir para um lado tão extremo, né? E o Tsunoda em sétimo, né? A de 60, o Tsunoda ficou 4 décimos do Verstappen, né? Tá bom, tá muito bom. Eu não esperava o Tsunoda dando tão bem nesse fim de semana. Ele tá dando bem, ele tá classificando bem. Não foi bem no sprint, etc, né? Mas comparado ao que estava sendo até agora a temporada dele, tava uma catástrofe, né? Para mim, o grande questão é ele recebeu uma atualização, parece que se adaptou melhor, o carro ficou mais guiável. Mas assim, o que ele vai fazer na corrida, o que vira a minha pergunta, né? Será que ele consegue controlar o carro? Será que ele mantém um ritmo competitivo? Isso para mim que vira o X da questão em relação ao Yuki Tsunoda. Mas sétimo lugar para se comemorar e do jeito que é difícil de ultrapassar nessa pista, ele pode manter ali uma posição de pontos, o que seria importante, já que ele não pontua há muito e muito tempo. Acho que desde a Emília-Romanha, quando ele chegou em décimo. Mas, assim, a Red Bull está sofrendo muito com essa questão do segundo carro, mas parece que essa atualização pode ter ajudado um pouco o Tsunoda e aumentado a janela de operação, que é tudo que o segundo piloto deseja, né? E assim, quando a janela de operação aumenta, os pilotos podem produzir. A gente viu isso com o Albon, a gente viu isso com o Sérgio Pérez. Não são pilotos ruins. Para mim, o Pérez ali, ele é melhor do que o Tsunoda, o Lawson e tudo isso, mas o Tsunoda já mostrou que é capaz de pontuar no Racing Bulls, por que não deveria pontuar na Red Bull? A Red Bull tem que trabalhar para fazer um carro mais estável para o segundo piloto, porque ele estando no Q3 pode dar um vácuo para o Verstappen, ele estando no Q3 ele vira um elemento a mais também para as equipes maiores se preocuparem. A Red Bull não pode ser uma equipe de um piloto só. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.